Salve, salve! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma live. Tava com saudade já, semana passada a gente não pôde fazer, mas eu não deixei vocês na mão, hein? Terça passada eu não fiz a live, mas eu postei um vídeo aqui no canal, que se você não viu ainda, depois você vai lá ver. Hoje eu tenho uma participação especial do Paulo também, que daqui a pouquinho já se junta a mim, para a gente mostrar para vocês uma plataforma que a gente tem desenvolvido, e aí dá para trazer alguns insights, inclusive para responder as dúvidas que sempre chegam. Eu sei que sempre chegam muitas perguntas aqui sobre altcoins, né? Putz, vale a pena comprar tal, não sei o quê. E muitas das vezes eu trago para vocês uma visão mais amparada em fundamentos e a minha visão fundamentalista mesmo, né? De análise daquele ativo. Mas a gente olha muito também para os dados aqui dentro de casa no Underblock, é aquilo que eu falo para vocês, né? Tem um ativo que às vezes você pode não gostar tanto do ponto de vista fundamentalista, mas se você for olhar para momentum, ou seja, para qual está sendo a tração daquele ativo, eventualmente às vezes até se justifica. E a gente vai olhar justamente para esse ponto hoje na live, que é essa parte mais técnica de dados, que aí meio que abstrai quais são os ativos e olha para os números. E aí você pode tomar uma decisão, até seria aqui uma pegada um pouco mais trade, vamos dizer assim, porque você está olhando mais para prazos um pouco menores. Mas, para a gente começar aqui então, separei algumas coisas. Eu vou ser um pouquinho mais breve hoje na análise geral, porque eu quero trazer o Paulo aqui. E aí depois a gente vai entrar nas perguntas do chat, beleza? Galera, eu vou compartilhar minha tela e aí eu vou começar com os recados para que eu não me esqueça. Então, o primeiro recado, se você me acompanha, se você gosta de mim, do meu trabalho aqui, eu peço muito a sua ajuda para votar em mim lá no Prêmio iBest, tá aqui na tela para vocês, que é o maior prêmio do Brasil aqui, principalmente no mercado digital. Eu estou concorrendo pelo segundo ano seguido aqui nessa categoria de influenciador de investimentos. E está rolando agora a votação para o top 20. Já tem 10 pessoas, inclusive pessoas que eu admiro muito aqui, que já estão no top 20, como o Duda, Primo Pobre, que é um cara que cara, sensacional, sempre que eu troco ideia com ele, ele é muito gente boa, um cara com valores muito bons. O Thiago Nigro, que é parceiro nosso também, a Natália Arcuri, enfim, o Gustavo Cerbasi, que está há muito tempo nesse mercado, são pessoas que eu admiro e gostaria muito de poder estar com elas nesse top 20. E, cara, não estamos muito longe, tá? Tem 170 pessoas aqui a mais concorrendo. A gente está hoje aqui ó, na posição 21, já subimos muito no ranking e falta um pouquinho mais para a gente chegar lá nas cabeças. Então, todos os dias você pode vir aqui, tá? Eu já votei em mim mesmo, mas você vai vir aqui, vai votar no Bazan. Uma vez por dia você pode, tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição, tá no chat também. E aí, entra lá, vota em mim, todos os dias, manda para seus amigos. Cara, cada voto conta muito, tá? Cada dia que eu peço pra galera votar, sobe uma posição. Tá chegando no final, então dá pra gente dar esse sprint final aqui. Outro recado importante que eu vou trazer para vocês, que é o vídeo que eu postei na terça-feira passada aqui, que é sobre essa campanha da OKEx, que eu acho que vale muito a pena vocês aproveitarem, tá? Como eu falei, a gente não teve a live na terça, mas eu fiz um vídeo explicando, então se você pegar o segundo vídeo mais recente aqui do canal, que foi da terça-feira passada, eu mostro passo a passo para você aproveitar essa campanha, como que ela funciona. Ela chama Deposit Match no inglês e ela tem o nome de depósito premiado em português. Você pode depositar até $25 mil na OKEx Brasil, que é a que eu estou aqui, ó, já fiz o meu depósito, e até $75 mil na OKEx Global, que é a de El Salvador. E eles vão te recompensar com 8% de retorno sobre esse valor depositado no período de 6 meses. Então é basicamente 16% ao ano. Cara, é mais do que a Selic está pagando por só depositar os seus ativos aqui na plataforma. E você ganha em dólar ainda, tá? Vai ser pago em USDT. Então aqui, ó, por exemplo, a recompensa vai ser paga ao longo de 24 semanas. Lá no dia 27/8 eu já recebo $167. Depois, a cada 15 dias eu vou recebendo mais um pinga-pinga aqui até o começo do ano que vem. Então, é uma campanha muito forte. Eles estão fazendo isso, obviamente, porque eles querem ganhar mercado, querem trazer novos usuários. Ela tem uma limitação de recompensas, então quem chegar primeiro leva, não vai ser diluído. Então, se tiver mais gente do que o esperado, você não vai receber menos, você vai receber o tanto que foi programado aqui, só que você tem que chegar no começo. Por isso que eu fiz o vídeo explicando. Tá também aqui na descrição o link, tá? Se você não tiver conta ainda na OKEx, a gente deixa um outro link aqui para baixo para vocês, que é para você primeiro abrir conta, que aí você abre conta com o nosso link, você tem alguns outros benefícios, e aí você pode participar da campanha. Vale para qualquer depósito que você fizer depois de ativar aqui a campanha, tá? Então primeiro você ativa, depois você faz depósito. Você pode pegar uma cripto sua que está na sua wallet e colocar aqui, você pode colocar Pix, você pode
mandar de uma outra corretora para cá, tudo isso vale e é considerado o valor no momento do depósito. Então, por exemplo, ontem eu depositei, por exemplo, Bitcoin aqui. Hoje, o Bitcoin está corrigindo, não tem problema, já foi travado aqui o valor de depósito logo no começo, tá? Então, é uma campanha realmente muito boa, queria que vocês pudessem aproveitar, então, por isso, estou deixando o link na descrição e no chat. Qualquer dúvida também mandem aqui nas perguntas que daqui a pouco a gente responde. Eu vou puxar agora outras coisas da análise. Paulo, se por acaso alguém tiver alguma dúvida especificamente sobre esse tema, já joga aí também na tela que eu já aproveito para responder, tá? Mas, enquanto isso, um olho no peixe, outro no gato, vamos para cá, tá? Para nossa análise de hoje. Então, eu estava até com o gráfico da MSTR aqui aberto, que é o gráfico da Strategy, para a gente dar uma olhada que está um gráfico diário, né? Então a gente vai ver que basicamente em julho a ação ficou parada. Ela basicamente não saiu do lugar, ela se estabilizou aqui nessa região em torno de 95 dólares. E existe um ponto curioso, interessante aqui, né, que é justamente o que eu queria comentar com vocês, que nesse período de junho para julho a Strategy tem feito mudanças importantes no seu negócio para que a gente possa ver o Bitcoin mais alto em valor lá no futuro. Eu fiz inclusive um post sobre isso ontem no meu Instagram. Você entra lá, você pode ler, tá tudo isso detalhado. Mas a questão principal, né, sempre envolveu aqui a STRC, que é aquela ação que eu já mostrei inúmeras vezes para vocês aqui, não vou ficar repetindo muito, mas em linhas gerais é uma ação que a gente busca que ela esteja nos 100 dólares, toda vez que ela chega nos 100 dólares a Strategy capta grana para comprar Bitcoin, e ela teve uma crise de confiança muito alta, que foi esse período aqui de final de maio para frente, porque o mercado começou a achar que o Saylor fosse implodir. O cara, não vai dar certo, isso aqui vai ser uma nova FTX e tal. Então isso casa muito com esse período em que o Bitcoin ele ficou de lado barra em queda, tá? Que foi o final de maio. Se a gente vier para o Bitcoin, a gente vai ver, ó, final de maio, correção, e desde então o mercado lateralizado. Bitcoin buscando ainda um fundo, é um negócio que leva tempo, e isso está muito ligado a essa percepção do mercado. Você pode ver o gráfico da STRC como se fosse um termômetro de confiança do mercado em relação à Strategy, e a Strategy é a maior compradora. Então, enquanto isso aqui não voltar, e já teve uma boa melhora desse fundo, mas ainda está um pouco longe dos 100 dólares, enquanto isso não voltar, o Saylor não volta a captar para comprar doses cavalares de Bitcoin. Só que não é só isso, né? A gente não vai depender só do Saylor. Tem uma dependência dos ETFs, dos investidores como um todo, dos institucionais, e só que tudo está amarrado, né? Porque se o mercado tradicional, né, Wall Street, está olhando para a STRC e tendo essa avaliação, ele também está olhando para as outras questões, para o próprio Bitcoin e tendo uma avaliação mais cautelosa. Muito dessa avaliação cautelosa vem disso daqui, ó. A gente está na boca do gol do FONC, né, que é a reunião do Fed que decide sobre os juros. A gente teve uma reunião com o Kevin Warsh, que foi o novo presidente do Fed. Ele já teve a declaração dele, ele foi um pouco mais duro, então o mercado já veio com, né, um pé atrás. E pela primeira vez aqui em muito tempo, a gente tem uma opinião do mercado muito dividida. O que esse gráfico mostra? O gráfico mostra que existe hoje basicamente quase um terço de probabilidade de aumento de juros amanhã na reunião do FONC e 2/3 de manutenção, tá? Só que o mercado já foi já teve mais certeza da manutenção nos últimos meses. Por exemplo, há um mês atrás isso estava em 70%, chegou a ser um pouco mais. Então a gente está numa situação que, com toda a treta lá nos Estados Unidos, a gente ainda tem, até voltando aqui para o TradingView, o petróleo, ele subiu muito nos últimos dias, tá? Conforme a guerra escalou de novo, então a gente está pegando aqui, ó, ele tinha voltado basicamente aos níveis pré-guerra, 68, no começo de julho, o petróleo subiu 35% até dia 23, desde então vem caindo porque o Trump ele vai botando panos quentes, mas tudo isso aqui alimenta aquela expectativa futura de que a inflação possa voltar a subir. Ou possa persistir alta. E isso faz com que o Fed seja obrigado a ou manter os juros altos por mais tempo, ou até mesmo subir. Subir os juros amanhã é o caso mais improvável. Só que se acontecer, isso pode machucar o mercado no curto prazo, tá? Porque o mercado seria pego de surpresa, não é o consenso. Então, olhando aqui para o Bitcoin, né, esse gráfico que eu sempre tenho trazido para vocês, a gente tem desde aqui foi deixa eu ver, não que é esse fevereiro, né? A telinha tá em cima para mim. Então, desde fevereiro, o Bitcoin veio para 60k, teve buscas por recuperação, ainda não conseguiu, e ele ainda está
acima dessa zona que eu chamo de oportunidade, abaixo dos 60 mil. Existe uma possibilidade de busca de liquidez aqui embaixo ainda, tá? Existe, mais uma vez, a possibilidade da gente vir para cá. E justamente sobre isso é o ponto que eu tinha separado, e foi inclusive o título dessa live, que é: estamos entrando no pior mês do ano para o Bitcoin? Primeiro, vamos olhar para os retornos trimestrais, então a cada 3 meses. Né? A gente entrou agora no terceiro trimestre, começa julho, agosto e setembro, e ele, historicamente, na média, é o pior mês, tá? Na mediana não é. Diferença de média e mediana é só uma questão estatística. Mas é um trimestre que pode ser pesado, né? A gente vê que nos últimos 2 anos foram trimestres positivos, tal. Enfim, mas o ponto principal está aqui, ó. Quando a gente pega mês a mês, na mediana, agosto é sim o pior mês, a menos que eu tenha visto o número errado, mas não, é isso mesmo, ó. Na mediana, então se você tira os outliers e vai para o meio da sequência, é o mês mais negativo, né? Predominantemente vermelho. Que não quer dizer que agosto agora vai ser vermelho de novo, porém, né, temos que ter cautela. Por quê? Julho está meio morno, mas ainda está subindo bem em relação ao mês passado. Então, talvez agosto seja um mês de dar mais um descarrego ali. E tudo isso, lembrando para vocês que leva tempo para esses fundos serem formados, para a gente achar de fato uma base de preço para o Bitcoin. Eu estava pegando um outro aqui, deixa eu ver só se eu encontro. Eu queria mostrar um outro negócio para vocês antes de chamar o Paulo aqui. Só que eu esqueci onde que ele fica, né? Deixa eu ver. Eu não vou ter a informação que eu queria, mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês, tá? É só fazer uma reflexão em cima disso. Agosto, historicamente, é um mês negativo. Então, a gente sempre tem que estar preparado para seguir o padrão histórico, né? E principalmente quando ele é negativo, a gente tem que ter esse grau de autoproteção. Só que, e é o que as pessoas têm me perguntado muito, eu sempre tenho batido na tecla, que é, cara, no topo do mercado, no final do ano passado, em outubro, nenhuma das métricas de topo apitou. E era justamente o que eu estava buscando aqui, porque a CoinGlass ele tem uma lista de 30 indicadores, nenhum deles apitou. Então, provavelmente, algumas métricas, não necessariamente todas, mas algumas métricas de fundo não vão apitar. O que isso quer dizer? Se o topo não foi tão alto quando ele poderia ser, talvez o fundo não seja tão baixo quando ele poderia ser também. As coisas estão diferentes, principalmente do ano passado para cá. Então, tenha isso em mente, tá? Principalmente na hora de você tomar as decisões de investimento. Continua valendo o que eu falei nas últimas semanas, que estamos mais perto de uma zona de oportunidade, provavelmente mais perto de um fundo do que estamos de um topo. Então, mesmo que você não acerte fundos exatos, você tem uma relação interessante aqui de custo-benefício, beleza? Galera, fazendo agora uma pausa aqui então, que eu vou chamar o Paulo. Se tiver, Paulo, só alguma dúvida intermediária aqui que você já queira mandar, eu já respondo, senão já se coloca na tela aqui. Boa. Do Tarcísio, sobre a campanha da OKEx, na conta El Salvador, recomendo depositarmos parte do nosso caixa em BRL, não sei se um veio junto. Cara, a única coisa, na OKEx El Salvador é uma exchange cripto-cripto, então ela não permite que você coloque reais, tá? Não dá para fazer Pix, não dá para transferir reais para lá, a não ser que seja uma stablecoin de real, que até onde eu sei não tem suporte lá. E tem um motivo para isso, né? A OKEx El Salvador ela é uma exchange estrangeira e ela mantém esse perfil de não atender diretamente brasileiros, ou seja, não tem o Pix, e justamente isso que coloca ela naquela categoria de ela não entrar na mesma regra da Decrypto, da Binance, por exemplo, que é uma gringa que atende brasileiros, tá? Então você pode colocar qualquer tipo de ativo lá, então você pode, por exemplo, pegar o SDT e colocar lá, você pode pegar Bitcoin e colocar lá, ou você pode, sei lá, colocar Ethereum, qualquer outra moeda que você tenha. E na OKEx Brasil, aí você pode fazer Pix, você pode colocar stablecoin, altcoin, Bitcoin, o que você quiser, tá? Tem que abrir na brasileira e depois migrar para El Salvador? Sim, tá? Inclusive o pessoal aí que está no backstage comigo, se puderem mandar o nosso link de abertura de conta, joga aí no chat, por favor, não sei se está na descrição, mas você precisa primeiro abrir conta na brasileira, aí você ativa El Salvador. Não ficam vinculados os cadastros, tá? São exchanges separadas, a brasileira reporta, a estrangeira não, então você faz lá os seus reportes separadamente.
só que você não consegue entrar na El Salvador direto, tá? Então você vai precisar primeiro abrir aqui o app, por estar no Brasil, né? Tô assumindo que você está, você vai abrir a conta pelo app primeiro, ou pelo site, e depois você ativa a conta El Salvador. Mas você acessa pelo mesmo app. O depósito em USDT tem que ficar parado na campanha do CAC, você pode fazer operações de spot em futuros normalmente. Cara, vale a pena ler as informações da campanha? Eu vou falar do que eu lembro da minha cabeça, tá? Você pode fazer operações, você só não pode sacar da OKX. Por quê? A flutuação de valor do que você depositar não importa, importa só no momento que você depositou. Só dá uma conferidinha nos termos da campanha que estão na página que eu mandei, que vai ter todos os detalhes. Mas pelo que eu me lembro, você pode colocar o SDT, deixar ele parado, ou você pode colocar e fazer outras negociações. Então, tipo, você pode fazer seu DCA em Bitcoin por lá, sem problemas, porque você já vai ter registrado o seu depósito lá no início. Tem mais alguma sobre isso? Se não, Paulo, já cola aqui comigo na tela. Boa. Então, cheguei aqui, Bazan. Show. Deixa eu colocar nós dois aqui lado a Isso. lado. E aí, galera, eu pedi para o Paulo participar. Para quem não conhece ainda, o Paulo é meu sócio aqui no Underblock, e ele que está sempre por trás das análises mais profundas. Ele tem desenvolvido uma plataforma muito bacana que a gente está usando internamente aqui para as nossas atividades, para as nossas análises, e aí eu pedi para ele trazer um pouco isso para vocês, porque isso ajuda a alimentar um pouco das análises das próprias altcoins e do mercado, tá? Então, se vocês forem tendo dúvidas conforme a gente fala, vai mandando aí no chat também. Boa. Deixa eu puxar então já para nossa tela aqui a plataforma e a gente já começa a falar de mercado aqui. Só pegar aqui. Puxar vocês para o lado para não ficar olhando para o lado aqui. Pronto. Boa. Vamos lá. Pronto. Agora sim, né? Tá aparecendo aqui para gente. Deixa eu ver se dá para a gente colocar a gente pequenininho. Acho que não. Vamos deixar aqui do lado mesmo. Bom, mas vamos lá então, pessoal. Essa aqui é uma plataforma, né, que eu uso bastante aqui no nosso dia a dia de análise e o Baza pediu para eu trazer aqui para vocês para a gente conversar um pouquinho, dar um pouco mais de cor sobre o que está acontecendo no mercado de cripto, além do Bitcoin também, né? Falar um pouquinho de altcoins aqui. Então, se você tiver alguma altcoin, alguma coisa que você queira que a gente olhe aqui para você, manda no chat, que depois a gente vai dar uma olhada nessa altcoin, nessa dashboard aqui, tá? Mas primeiro, o que é isso, né? Basicamente, essa é uma dashboard que eu uso para acompanhar em qual regime o mercado está naquele momento, né? O que eu quero dizer com regime? Se o mercado ele está num regime de bull market, num regime de bear market ou então, né, possivelmente naquele regime neutro, que é aquele regime mais lateralizado, tá? Então aqui a gente tem essas três definições. Claro, quando a gente fala bull market, bear market, lateralização, a gente está falando, né, de micro-regimes, ciclos menores. Não é o ciclo de bull market, bear market clássico que a gente costuma falar do Bitcoin, né? Aquele que dura, né, 4 anos. A gente está falando aqui, né, de sessões mais curtas, aquelas sessões que vão durar, né, algumas semanas no máximo, ou então, né, no máximo ali alguns meses, tá? Então, é aqueles regimes onde o Bitcoin está em tendência de queda, regimes que o Bitcoin está em tendência de alta, ou então a gente está no mercado lateralizado. Neste momento que a gente está trazendo aqui essa plataforma para vocês, a gente está passando por um regime mais lateral do Bitcoin. Então, se a gente olhar aqui, né, aqui já mostra para a gente, né, que o regime do Bitcoin está neutro e o Ethereum também, né, que a gente costuma sempre olhar de tabela aqui para ver um pouquinho de cor aqui sobre altcoins, também está neutro. Porém, é um neutro com algumas nuances aqui, né? A gente saiu de um regime de bear, então na queda mais recente que a gente viu, né, aqui no começo de junho, as moedas corrigindo mais forte, e depois, desde que a gente fez o fundo, esse mercado ele está, né, melhorando bastante. Na verdade, a gente está há 33 dias num regime de tendência. Né? O que é isso? Basicamente, é um momento onde a gente tem, né, uma tendência mais definida para o preço. Nesse caso, uma tendência aqui de recuperação. Né? Não estamos ainda num bull market amplo, mas estamos numa tendência de recuperação, né, de preços, como a gente viu, né, o próprio Bitcoin ali, né, voltando para próximo dos seus 65 mil dólares aí ao longo dessas últimas semanas. Tá?
Então, vamos lá. Algumas coisas aqui interessantes para a gente olhar. Aqui eu estou analisando os top 100 ativos por market cap do CoinGecko, tá? E aqui a gente tira, né, stablecoins, tira, né, algumas coisas aqui que não fazem tanto sentido, né? Por exemplo, ativos envelopados, né, STTH, coisas do gênero. Então, na verdade, é um pouco menos. Aqui vai dar em torno aqui de 70 e pouco, tirando essas coisas, né, que não fazem muito sentido tá dentro desse contexto, tá? Mas o que importa é, então, né, que a gente tem a maior parte dos ativos nessa região aqui de lateralização, tá? Esse daqui, a nossa plataforma, ela, para cada ativo, ela calcula o que a gente chama de bull score, né? Então, um dado aqui, né, sobre qual que é o placar ali, né, de bull ou bear, né, daquele ativo, e a gente vê que boa parte do mercado ainda está, né, em lateralização. Mas isso já melhorou bastante. Se a gente olhar aqui, né, depois daquela queda, a gente tinha, né, em torno aqui de mais de 40% do mercado nessa cauda aqui, ou seja, né, em bear market, e agora a gente vê, né, que a gente tem uma lateralização, né, que 67% do mercado, ou seja, 2/3 dos top 100 já estão aqui, né, nessa zona mais neutra, tá? E pouquíssimos ativos ainda em regime de bull market. Isso é importante para a gente ficar de olho. Mas estamos melhorando, né? Então aqui é o termômetro. Eu gosto bastante desse gráfico aqui porque ele traz para a gente a mediana de todo esse universo, né? Então, na mediana, se a gente olhar, o bull market, o bull score nosso aqui, ele entrou na zona aqui de lateralização. E a gente tem essa sombra aqui atrás dele, que é basicamente, né, a distribuição, né, desse top 100 ao longo do tempo aqui, né? O percentil 25, percentil 75 para quem é de estatística aqui, né? Mas basicamente quer dizer que quando essa zona, né, sombreada aqui, ela está muito ampla, como ela está agora, né, ela está bem larga, né, essa faixa larga aqui, quer dizer que a escolha de ativos ela importa bastante. Né? Então quer dizer que nem todos os ativos estão apontando para a mesma direção. Quando você tem, né, isso mais comprimido, né, quer dizer que aí sim você está num bear ou num bull market mais amplo, né, que aí tudo anda junto. Né, aquilo que a gente costuma ver, por exemplo, em bull markets clássicos, né, que tem out-season e todo o mercado está subindo ao mesmo tempo. Não é o caso aqui. A gente tem uma lateralização, mas a gente tem ainda, né, um sombreado aqui bem largo. Tá? Vamos lá, então, para algumas coisas que eu quero trazer aqui. E dá para a gente vir e olhar aqui de maneira recorrente nas nossas lives. Tá? Quando a gente olha para esse top 100, a gente tem aqui os melhores performers, né, as moedas que mais subiram nos últimos 30 dias e as moedas que mais caíram nos últimos 10 dias. Tá? Nos últimos 30 dias aqui, né, Pump, que é um dos poucos, né, uma das poucas moedas, inclusive, que está em regime de bull market, foi a qual que mais subiu nos últimos 30 dias. Tá? Então, subindo mais de 50% e confirmou aqui, né, esse regime de bull market. O restante aqui, por exemplo, PIF está subindo também, mas ela ainda está, né, sem confirmação, né, de bull market, enquanto, né, o terceiro e quarto aqui, Ondo e Uni, são as outras duas moedas que a gente tem neste momento no mercado em regime de bull market. E aí, né, quando a gente olha aqui para as quais mais caíram, como por exemplo a Pi aqui, né, o Pi e a WorldCoin, são moedas que estão em bear market, tá bom? E aí, até é legal isso de explicar para a galera, que era o ponto que eu estava tentando trazer ali logo no começo, né? Aqui é uma visão que, inevitavelmente, ela vai ser mais de curto prazo, porque a gente está olhando para janelas menores, e ela é uma visão puramente técnica, né? Então, é como se eu estivesse fazendo uma análise técnica, só que com dados um pouquinho diferentes, né, do que pegar o gráfico de candles. Por isso que vão aparecer aqui ativos que, às vezes, em termos de fundamento, eles não são muito bons. Então, não são coisas que eu carregaria a longo prazo, mas são coisas que você poderia comprar a curto prazo, cara, pegar a onda, né, a tendência daquilo e aí depois se desfazer. Só que, né, como o Paulo mostrou ali, existem momentos onde você tem alguns ativos despontando, só que o mercado não está dando uma clareza, ou pelo menos não está muito unidirecional, e tem momentos onde tudo está indo para a mesma direção, para cima ou para baixo. Né? O que a gente mais gostaria de ver é, cara, passamos por um período mais negativo de bear market, consolidamos e agora entramos num regime que se sustenta. Né? Acho que esse é o ponto principal que não tem acontecido nos últimos meses. A gente não tem tido
uma alta que sustente no Bitcoin e, consequentemente, nas outras altas, né? Um ponto bem importante a gente falar é que, apesar de a gente estar num mercado de tendência, como ele já vem acontecendo já há algumas semanas, né, a gente está no 33º dia, até ontem, né, esse relatório sempre olha D-1, né, então até ontem a gente estava num regime de tendência por 33 dias seguidos, já há mais de um mês. Isso, estatisticamente falando, já é um regime de tendência mais maduro, que provavelmente ele já está mais próximo do final, porque se a gente pegar o número de episódios que isso aconteceu dentro do histórico aqui do mercado, a gente vai ver que pouquíssimos episódios passaram desse tempo sem voltar para um mercado mais lateral, mais choppy, que a gente fala, né? Que é aquele mercado que fica meio que dentro de duas faixas, sem grandes movimentos ali, né? Às vezes tem até aquela volatilidade mais apertada, tá? Então, é um ponto para a gente ficar, né, de olho. Depois eu vou até ver aqui nos ativos individuais, a gente olha um pouquinho para o Bitcoin para mostrar justamente isso, tá? Mas um dos gráficos que eu gosto bastante de olhar, e que acho que é bem legal aqui, vou até colocar em tela cheia para a gente olhar, é esse gráfico aqui, que é como se fosse uma análise SWOT, né? Que basicamente a gente pega esses 100 ativos, cada bolinha dessa aqui no gráfico é um desses ativos, né? Então, a gente tem 71 bolinhas aqui, porque a gente exclui aquelas que não faz sentido. Mas aqui, em cada quadrante desse gráfico, significa uma coisa para a gente. Então, se a gente olhar, um dos quadrantes que a gente mais gosta é esse quadrante verde aqui. Tá? Não está aparecendo meu mouse, eu acho, na tela, mas eu vou passar aqui nas bolinhas para a gente ver. O quadrante verde, ele é o quadrante de alta com suporte, tá? Porque a gente tem no eixo X o retorno em 30 dias, né, dessas moedas, e no eixo Y o nosso Bull Score aqui, né, que é a nossa avaliação, né, de tendência aqui dentro dessas moedas. Quando a gente olha, Pump está aqui, né, bem para a direita dentro desse quadrante, até porque é a melhor moeda de retorno nos últimos 30 dias e está com um Bull Score, né, está em regime, né, de Bull aqui para a gente. Tá? Tem algumas outras, né? A gente tem 4 moedas dentro desse quadrante aqui. Né? A gente tem Pump, Uni, Ondo. Se a gente olhar, essas 3 aqui, né, estão em regimes de bull market. E a gente tem um outro candidato aqui atrás, que é AVE. Né? AVE não está ainda em regime de bull market, mas está em transição. Quer dizer que ele está, né, saindo possivelmente aqui de neutro e tentando confirmar um regime de bull market. Tá? Esse regime de transição ainda não é um regime estável. Tá? Então, é justamente isso. Leva alguns dias para o ativo ele confirmar se de fato ele sai de uma cor para outra ou se ele volta na cor anterior, né, que a gente tinha anteriormente. Mas os ativos que estão nesse quadrado aqui verde, ativos que têm alta com suporte. Né? Então, tem uma alta que aconteceu nos últimos 30 dias e o score dele está muito bom. Né? Então, são ativos que poderiam continuar tendo uma performance legal, principalmente se eles continuarem em regimes de bull market. Tá? Aqui, né, nessa parte mais amarela do gráfico, são ativos que estão em lateralização, que estão, de alguma maneira, né, tendo retornos distribuídos ao longo, né, do eixo X aqui, mas o Bull Score ele ainda está, né, nessa faixa aqui mais lateralizada. Então, não tem, né, alguma coisa muito definida. Outras coisas que eu gosto de olhar aqui para tomar decisões também são os quadrantes aqui embaixo também. Tá? Por exemplo, aqui, né, nesse quadrante da direita aqui vermelho, a gente tem ativos que tiveram um pump recente de preço, ou seja, tem performance positiva nos últimos 30 dias, mas está em regime de bear market. Por exemplo, o Bitcoin Cash é um deles aqui nesse quadrante. Então, quer dizer que essa alta que ele teve nos últimos 30 dias, possivelmente é uma alta falsa, né? Então uma alta sem suporte e pode, né, voltar a cair. Agora, os ativos que estão aqui na esquerda são ativos que têm um score muito ruim e que performaram negativamente. Ou seja, né, esses ativos aqui são ativos que tiveram uma queda mais confirmada dentro do nosso gráfico aqui. Tá? O amarelo aqui na esquerda superior, que a gente não tem nenhum pontinho,
São ativos que possivelmente poderiam estar, né, se a gente tivesse num mercado de bull market, são ativos que estariam com retorno negativo, mas com um score bom, né? E aí são ativos de oportunidade, né? Aquela correção em um regime de alta, tá? Então, nesse momento, a gente não tem nenhum dentro desse quadrante, tá? Mas esse é uma maneira bem visual aqui que eu gosto de olhar para depois ir a fundo nos ativos e entender o que vale a pena a gente comprar ou não. Mas recapitulando, então, alta com suporte, o que vale a pena a gente ficar de olho nessa semana? Pump, da Pump.Fun, Uni, da Uniswap, Ondo e Aave está tentando entrar aqui, tá? Então, Aave ainda falta a confirmação. Agora, Pump sem suporte, né? Sky, Bitcoin Cash, Leo, que é um token de exchange, BNB, e aqui está meio próximo aqui já, né? Mas então esses 4 aqui são os principais. Esses tá? para tomar cuidado que você viu subindo, mas talvez Mas não não quer devesse dizer entrar. que eles vão continuar subindo, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Legal. Galera, tem mais duas coisinhas aqui para mostrar para vocês, que eu estava tentando achar antes, eu tinha perdido o link de uma delas. E aí, enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas sobre isso que o Paulo apresentou, à vontade para mandar. E se tiver dúvidas sobre altcoins específicas, se quiser que a gente busque aqui na plataforma para dar um pouco dessa visão mais aprofundada, pode mandar aí também, tá? Enquanto isso, o Paulo vai pegando as duas no chat, e aí eu posso trocar aqui para minha tela? Pode sim. Isso aqui que eu estava falando mais cedo, né, que eu disse para vocês, a CoinGlass ele tem esse tracking de 30 indicadores, indicadores on-chain na sua grande maioria, depois vocês podem olhar aqui com calma quem quiser, mas são indicadores que, cara, em todos os bull markets eles apitaram no topo, né? Então você tem, por exemplo, o Mayer Multiple, você tem o MVRV, enfim, tem vários aqui. E quando você olha, 0 de 30 apitou nesse último ciclo de alta. Alguns deles chegaram mais próximos, então, por exemplo, você pega a dominância do Bitcoin, né? Mas só isso sozinho não daria uma diretriz muito clara. Você teria que ter alguns desses indicadores apitando. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que a gente teve uma alta no ciclo que ela foi um pouco mais contida. A gente também está vendo uma queda mais contida, né? Tem quem acredite cegamente de que o Bitcoin ainda vai cair lá para os 40 mil até outubro e tem que seguir o ciclo de 4 anos, mas eu acho que a gente tem que usar esse ceticismo, o mesmo ceticismo que a gente vai usar para as altcoins quando você vê alguma coisa subindo, mas não tem ainda um suporte muito claro para essa alta. E a outra coisa, e só para atualizar que eu não trouxe, mas olhando também para esse curto prazo, né, a gente teve essa correção de ontem para hoje que buscou uma zona de liquidação mais importante aqui, nos 61.500. A gente ainda tem um pouco de liquidez para baixo, nessa região dos 60, se a gente ampliar o gráfico a gente vai ver um pouquinho aqui para baixo também, mas também se forma uma região forte aqui nos 65.500 e até talvez um pouco mais para cima, tá? Então, esperem que principalmente entre hoje e amanhã o Bitcoin ele fique meio choppy, né? Vai para cima e para baixo, porque todo o mercado está na expectativa realmente do Fed, né? Então, para quem entrou um pouquinho depois na live, estava mostrando isso aqui, que o mercado ele está bem indeciso em relação ao que o Fed vai fazer amanhã, se vai cortar juros, se vai aumentar. Quer dizer, cortar juros não vai, né? Se vai manter juros ou se vai aumentar. Então, vai importar muito essa decisão e vai importar mais ainda o que o Warsh vier depois da decisão e falar para o mercado. Porque na última vez, ele já veio com uma postura mais dura, falando, olha, não tem guidance, ou seja, eu não vou dizer para vocês, mercado, para onde a gente está indo, as coisas vão ficar muito abertas. E quando você tem menos clareza, né, menos certeza nos dados ou nas informações, o mercado ele reage de forma mais cautelosa, né, mais protetiva. Então, esse é o ponto que a gente vai ver bastante volatilidade até amanhã. Nunca recomendo aqui que você chegue e tente tradear o anúncio do Fed minutos antes, porque, cara, a maioria das vezes eu vejo o Bitcoin cai muito, sobe muito e volta, ou sobe muito, cai muito e volta. Então, esqueçam essa volatilidade e foca no que importa aqui, tá? Perguntinhas. Temos mais aí? Boa, temos várias perguntinhas aqui. Deixa eu até subir aqui no chat para ir pegando lá do começo. Enquanto você vai pegando, galera, lembrem, você que entrou depois, vota em nós aqui no iBest, influenciador de investimentos, o link está na descrição e no chat. Vamos fazer a gente chegar lá no top 20, hein? Falta pouco. E para quem não pegou a explicação, depois você entra aí no início da live, que vai ter a explicação da campanha de depósito premiado da OKEx, e tem um vídeo dedicado que eu fiz
na última terça-feira aqui no nosso canal. Aí você tem o passo a passo, tá? Eu fiz o tutorial para vocês poderem aproveitar. Boa. O Emanuel mandou aqui que ele é aluno Underblog. Gostaria da análise dos seguintes altcoins: Vader, Spec e Sturdy. Eu não sei só se eles vão entrar nos top 200, né? Não entram aqui na dashboard em si, mas assim, são 3 moedas extremamente pequenas, né? E as 3 conectadas na narrativa de AI. Neste momento, Emanuel, eu não faria novos aportes em nenhuma das 3, tá? Eu acho que não é o momento para ela. Até porque a gente ainda está num regime mais neutro para o Bitcoin e o Ethereum, então não é um regime ainda que a gente está numa out-season por si só, né? Digamos assim. Boa. Essa daqui tinha chego antes, Bazan, que é sobre receita, né? Quem apenas comprou cripto em junho tem que informar a receita, que exchange estrangeiro, movimentação acima de 35 mil. Tá, já existiam regras para receita, tá? Inclusive eu fiz um vídeo também, que tá no nosso canal, que fala um pouco da Decrypto, que é a nova regra, que entrou em vigor agora em julho. E até junho já existiam regras, então já era reportado, ou se era necessário reportar, só que com outras instruções. Então até o final de junho existia a IN 1888, que é a precursora da Decrypto. Então qual que era a regra até ali? Movimentou fora de exchange brasileira mais de 30 mil, você tem que reportar as movimentações, aí você faz a IN pelo portal ECAC. Aí agora em julho muda, a IN vira Decrypto, e esse limite, né, de movimentação passa para 35 mil. Então, até 35 mil movimentados, você não tem que informar a receita das movimentações, você só vai informar os seus saldos e eventuais lucros e prejuízos, né, na declaração anual do ano que vem. Boa. Ainda sobre declaração, a Thay mandou também. Tá, lá no Autopilot, né, para quem não conhece, é a nossa plataforma das estratégias automatizadas. A gente tem um material, se não me engano, que foi publicado lá para vocês, não está na plataforma, mas qualquer coisa, o Paulo, coloca o suporte aí também, que aí vocês podem mandar o e-mail para a gente lá no nosso canal de suporte, que a gente manda para vocês, tem um e-book com essas informações, e todos os membros do Autopilot têm o direito a uma consultoria gratuita com a Fiscal Cripto, onde eles vão poder te orientar, né? Então te dar a visão deles, enfim, as informações e inclusive fazer uma análise do seu caso, porque tem pessoas que, às vezes pelo volume, não tem que declarar nada ali mensalmente, pessoas que precisam, pessoas que às vezes precisam de ajuda para revisar alguma coisa do histórico, então se você não tiver acessado esse material que vai estar lá na Rubla, entre em contato com a gente pelo e-mail do suporte e a gente te orienta lá com todos os detalhes. Boa. Agora já está chegando algumas sobre ativos específicos, como por exemplo, o Rivaldo mandou aqui perguntando sobre Bank. Deixa eu puxar de novo aqui a nossa plataforma e a gente olha aqui. No caso de Bank, ela não está na top 100, mas está na top 200. Vamos ver se eu consigo puxar aqui para a gente, tá? É um ativo que subiu muito, né, nos últimos tempos aqui, né? Então, puxar aqui para a gente. Então, neste momento, né, Bank está com um bull score, está em regime de alta neste momento, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque é um ativo muito novo também, tá? Esse caso aqui em específico, quando a gente olha para a nossa plataforma, ela considera dados estatísticos, você precisa ter, né, bastante tempo para olhar esses dados, tá? Mas está sim ainda, né, em regime de bull. O que tem que ficar de olho? Que esse regime de bull ele está caindo ao longo desse tempo aqui. Então, já chegou a bater aqui nas máximas praticamente 80 aqui nesse score, e agora ele começa já a embarrigar aqui próximo da zona, né, de lateralização. Isso indica que pode ser que essa alta aqui também esteja, né, no final dela. Então, toma um pouquinho de cuidado quanto a esse ativo em si, tá? A confiança até está mais baixa, tá? Então a gente pode ver ele saindo de bull para entrar em transição para um regime de neutralidade. Boa. Próximo aqui que mandaram também, Sky. Vamos ver aqui também Sky. A gente estava aqui. Opa. Então, Sky, a gente já até deu uma olhadinha ali nos quadrantes, né? Mas a gente não tem, né, uma notícia muito boa, porque está também, né, em regime de bear. Deixa eu colocar aqui, aproximar
nossa tabelinha, mas então ela estava mais lateralizada, né, então estava em regime neutro aqui, passou por uma transição e confirmou aqui um regime de bear market recentemente, tá? Então, e esse regime de bear, ele está ganhando força, inclusive. Então, é um ativo aqui que tem que ficar de olho, não entraria nele nesse momento, tá? Shortearia? É uma boa pergunta, né? Pode ser uma boa. Assim, como está começando esse regime de bear, pode ser um ativo interessante para shortear. Mas aí, eu acho que talvez tem que pensar se não vale a pena fazer um long and short, por exemplo. Né? Porque Sky aqui fica no segmento de empréstimos. E você Poderia tem ser long Aave. Ave, short Sky. Aave em si é um ativo aqui que ele é um pouco curioso, né? Até ele está ali dentro do quadrante, né? Ele está tentando entrar dentro do quadrante de alta com suporte, mas ele passou, né? Ele está nesse regime de transição, ele passou por esse regime de transição algumas vezes, né? Então, desde que saiu do regime de bear, lá no dia 24 de junho, né? Ele entrou em transição, foi para o regime de neutralidade, ele tentou vir para bull já uma vez, não conseguiu, voltou para a lateralização e agora está de novo aqui em transição. Então, Tá? aquele Em carro que transição para acabou a bull. bateria, você fez a chupeta ali, ele tá pegando no tranco ainda. Assim, então, se eu fosse apostar, faria long Ave, short Sky, nesse momento, tá? Porque aqui ele pode confirmar, né? Até se a gente olhar aqui para o regime dele, ele tá numa tendência que ele tá melhorando esse score de bull dele, né? Então, é bem possível que dessa vez, ele tentou aqui chegar, não conseguiu, tá tentando de novo aqui, então bem possível que dessa vez ele confirme um bull aqui, né, de Ave. Então, se for shortear Sky, faria isso daí, tá? Long Ave, short Sky pode ser um bom pedido, é do mesmo setor. A Lucimire Carneiro também mandou aqui, né, alguns outros tokens. Vamos lá. Tal, Pendle, Ondo, Ena e Camino. Tem bastante coisa. Vou tentar passar rapidinho aqui, tá? Então, vamos lá. Tal, neste momento, tá? Esse aqui eu tô sem dados porque ele saiu da exchange. Então, eu não vou conseguir confirmar aqui, tá? Então, ele foi só até dia 29/6 aqui de onde eu peguei. Vamos desconsiderar porque não tem aqui. Mas vamos lá. Pendle. Pendle é um ativo que também ele está em regime neutro, está com 58, tá? O threshold aqui para virar bull market é acima de 60, mas tem que passar pela transição, tá? Então também é um ativo que na alta recente chegou a entrar em período de transição, não conseguiu confirmar bull market e voltou para neutralidade. Mas por enquanto ele ainda está em regime neutro, tá? Então tem que ficar de olho aqui, ver se ele consegue passar para bull market de novo, tá? Mas é um ativo que está bem, tá ficando bem interessante aqui, tá? Então se a gente olhar, né, então tá mais uma vez tentando. Vamos ver se dessa vez Pendle vai para bull. Ondo e Ena aqui, vamos lá. Ondo é um ativo que, bom, a gente já tem spoiler, né? A gente já viu que está aqui em bull, então acho que vale a pena, né, ter aqui o ativo em carteira, um ativo que está ganhando aqui uma tendência, né, melhorando o score. Ena nesse momento está neutro, mas está próximo também, né, de tentar aqui uma transição, né, para bull também. Mas tá vendo aqui? Isso aqui é engraçado, né? Que essas duas linhas aqui são as linhas de bull e bear, tá? Elas acabam quase atuando como suporte e resistência, né, dentro de uma análise assim mais técnica, né? Então, muitas vezes o ativo ele está lateralizado, ele bate aqui muito próximo do bull e retorna. Ele está fazendo aqui, né, uma segunda tentativa, está retornando agora. Vamos ver se consegue romper para cima, tá? Mas por enquanto neutro também. E Camino. Acho que Camino não está. Não está aqui dentro desse índice ainda. Então vamos para a próxima. Rafa mandou. Poderia fazer uma análise sobre XRP? Sim, XRP aqui a gente tem bastante coisa. Tem bastante histórico, inclusive. XRP está neutro, tá?
veio aqui de um período de bear, né? Então não estava bem, passou por transição e está recentemente num período de neutralidade, mas está próximo do bear ainda, tá? Abaixo de 40 é bear. Então ficaria de olho. Vamos ver aqui como que está andando o score dele. Tá melhorando, né? Mas mais para neutralidade e ainda sem uma confirmação de alta. Vamos ver. Rivaldo mandou Coty. Coty não está aqui no top 200, infelizmente. NIR. E aí até entra essa questão, né, de que os ativos para baixo de top 200, eles têm um volume menor, tem histórico menor, então é muito mais difícil você analisar com confiança, né? Aí vai ser muito mais uma coisa de um momento ali que você vai pegar. NIR também não está bem, tá? Então está em lateral, mas quando a gente olha aqui o score dele, ele está chegando próximo de bear, tá? Então ele pode vir para uma transição para bear. Tanto é que eu não sei se você mostrou, mas estava num dos relatórios que a gente estava falando mais cedo, que o segmento de IA/DePIN é um dos que está pior, se não era o que estava pior, né? E NIR aqui, entra um pouco nessa narrativa. Se a gente olhar aqui, né, o retorno mediano por setor, IA e DePIN está aqui embaixo. Ó. Foi o pior setor dos últimos 30 dias dentro do top 100. Tá? Eu falo dentro do top 100 porque não tem, né, coisas menores aqui, né, como, por exemplo, Sturge, que mandaram aqui anteriormente. Mas NIR está aqui, por exemplo, e está, né, mal. Então, não é um setor que tem andado bem nos últimos 30 dias. Tem melhor andado aqui setor de Oráculo, mas Oráculo a gente tem só 2 ativos dentro do top 100, então não dá para... Tem que dar uma consideradinha, né? Eu diria que DeFi aqui é um deles, que está melhor andando, e pagamentos aqui, né, é um outro caso também melhor. Boa. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Essa aqui é uma pergunta boa, do Rians. A tendência das moedas que estão em bull estão em tendência de subir mais, pois o Bitcoin e o Ethereum estão lateral até o momento. E foi justamente o que eu falei, né, no começo aqui. A gente tem que olhar também para o Bitcoin, né, porque ele é o carro-chefe, né, ele que puxa o mercado como um todo. Tá? O Bitcoin, ele está lateral, né, ele está lateral já há algum tempo, isso não é novidade para ninguém, né, mas um ponto aqui que a gente tem que ficar de olho é como que está a evolução, né, dos scores dele. Então, ele está lateral, mas está melhorando um pouco e começando o embarrigamento aqui, tá? Então, até dei um zoom aqui mais forte para a gente olhar. Desde que, né, o Bitcoin ele continue melhorando o bull score dele, acho que tem um pouquinho mais de espaço para as altcoins continuarem subindo. O problema é se ele começar a embarrigar aqui, que é o movimento que a gente está começando a ver nesse momento, tá? Então, passar para o Bitcoin ele, né, vir aqui mais próximo do 40, aí, né, provavelmente os regimes de bull markets aí que a gente está vendo de altcoins, eles vão começar a ser degradados também, tá? Então é bem importante essa pergunta aqui, né, porque o macro aqui do mercado, né, o Bitcoin e Ethereum, ainda não está bom, né? Então é importante a gente ficar de olho nesses dois para decidir o que a gente faz com o resto. Por isso que eu falei, né? Se for shortear Sky, faz long AVE também. Porque long e short, você não depende da direção do mercado em si. Né? Depende mais da performance entre esses dois ativos. Tá? Vamos ver. Cobrimos bastante coisa. Pelo horário aqui eu ia falar para a gente ir encerrando, mas só ver se tem mais alguma outra aí que você queira passar. Não, senão, galera, lembrando, e até, mandem o feedback de vocês aqui no chat, se vocês gostaram desse tipo de análise, para a gente poder trazer mais. É uma plataforma que está em desenvolvimento aqui com o Paulo, e a gente vai melhorando ela a cada dia, então a gente sempre pode incorporar nela algo que seja mais útil para vocês. Se vocês puderem comentar aqui no chat, ajuda bastante a gente. E aí, quem sabe, nas próximas lives a gente não vai sempre trazendo essa perspectiva aí para vocês. Boa. Por último aqui, para a gente encerrar, Baza, o Murilo, que está sempre aqui com a gente, mandou essa também. Essa eu quero ouvir você respondendo. Você acha que passaremos de novo dos $120 mil para o Bitcoin antes de um ano? Ou seja, numa janela de 12 meses, né? Cara, eu fiz um conteúdo sobre isso. Eu não coloquei aqui no YouTube ainda, mas tem isso lá no meu Instagram depois para quem quiser ver. Que isso é uma análise estatística mesmo, né? Então, foi até um estudo que a Kraken fez,
que ela mostrava que você comprar Bitcoin em torno da média de 200 semanas, que é justamente onde a gente visitou, foi abaixo e está um pouquinho acima agora, ou talvez esteja bem nela, isso trouxe historicamente retornos muito elevados. E todas as ocorrências, mais uma vez, claro que a gente está considerando que os ciclos estão mudando, que os bear markets e bull markets estão mudando, mas em todas as ocasiões a gente teve retornos muito positivos. Na mediana, 113%, se não me engano, de retorno positivo depois de um ano e 200, 300 e pouco em 2 anos. Então, se a gente fosse olhar por essa ótica, o retorno esperado do Bitcoin para daqui 12 meses seria em torno de 100%. E aí ele poderia chegar aos 120k sim. Se a gente pegar um paralelo que é mais recente, eu acho muito bom, eu vou compartilhar de novo minha tela aqui, que aí fica mais fácil de eu mostrar, mas se a gente pegar aqui ó, o Bitcoin, colocar no semanal, ó, a gente está logo em cima da média de 200 semanas, tá? A gente está $200 acima, que é essa linha verde. Aí a gente pega esse pedaço aqui, ó. O que eu estava mostrando para vocês algumas lives atrás. Esse candle foi final de junho, tá? Teria sido a mínima do Bitcoin naquele bear market se a gente não tivesse tido meses depois da FTX, tá? Mas se a gente for olhar o que foi a mínima desse candle, que foi aqui nos 17.500 mais ou menos, até a mínima da FTX foi mais 10% de queda. Então, não foi uma queda muito grande. Aqui o Bitcoin voltou a subir, depois ele despencou e aí consolidou o fim do bear market. Corta para cá, né? A gente teve uma queda onde a gente veio até aqui os 57. Se a gente fizesse o mesmo caminho de, olha, chegamos num fundo de bear market, mas ainda tem alguém que quebra daqui a alguns meses, e a gente caísse essa mesma proporção, a gente ainda viria mais ou menos aqui para 51. Mas por isso que eu marco essa zona aqui como oportunidade, porque vai ficando cada vez mais difícil que o Bitcoin caia para mais do que essa zona vermelha, ou seja, para menos de 50 mil. E aí o que eu estava falando aqui é, mesmo quem comprou lá no bear market de 2022, aqui, cara, se você comprou, se pegou a mínima, ou você pegou aqui, sabe, pegar entre a mínima e o fechamento, você comprou aqui nos 19 mil, aí você esperou um ano, que são 52 barras, você ainda saiu no lucro, né? Saiu 38% acima. Uma semana depois já era 60% quase. Então, assim, mesmo quem comprou, tipo, errado, né? Ainda levou um tempo, viu o fundo ser formado, viu o preço cair, mas viu o preço subir muito em um ano. Então, cara, eu acho que entre 90 e 120 mil, ou seja, entre 50 e 100% de retorno, seria algo muito factível para o Bitcoin. Claro, a gente sempre tem que ter o ceticismo de sempre, colocar o pé no chão e tal, mas eu acho que os dados estão mostrando isso pra gente, né? E o bear market ele vai se estender por tempo suficiente para a maioria das pessoas acharem que a gente não vai mais subir. Da mesma forma como o bull market vai se estender por tempo suficiente para a maioria das pessoas acharem que a gente não vai cair. Por isso que tantas pessoas se recusam a vender Bitcoin próximo do topo, apesar das indicações, e muitas pessoas se recusam a comprar perto do fundo porque acham que vão acertar o timing perfeito, enfim, né? E que talvez o Bitcoin demore muito para voltar a subir. Então coloca só isso em mente, que eu acho que é o norte principal que a gente precisa aqui. Galera, no mais, agradeço aqui o tempo de vocês. Hoje a live se estendeu um pouquinho mais, sei que alguns têm horário apertado de almoço, mas foi muito bacana estar com todos vocês. Feedbacks são sempre muito bem-vindos, só mandar aqui no chat. E o feedback que você pode dar pra gente também é o like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal, porque isso faz com que o vídeo chegue para mais pessoas que possam aproveitar o conteúdo para investir melhor. Paulo, algum recado aí no final? Não, é só isso mesmo. Obrigado aí pela audiência, todo mundo que ficou aqui com a gente. Eu espero vocês na semana que vem também. Boa, até mais. Tchau, tchau. Até mais.